Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Olá, meu nome é Custódio Rosa, sou cartunista e escritor, e este é um vídeo sobre as linguagens do desenho de humor. O desenho caminha com a humanidade praticamente desde o seu surgimento. O ser humano sempre sentiu necessidade de representar o mundo à sua volta através de figuras gráficas, que você pode ver em cavernas e em lugares de sítios arqueológicos. São desenhos normalmente simples, que manifestam a visão que o ser humano tinha naquele momento e também demonstram a habilidade ou a capacidade que o ser humano tinha naquele momento de representar o seu universo. E, obviamente, com a sua simplicidade e com a sua proximidade com o desenho, que hoje nós poderíamos chamar de infantil, na verdade ele representa um valor muito forte em duas pontas. Um desenho simples, simplificado dessa maneira, ele pode tanto ser facilmente executado por quase todo mundo, então ele tem uma certa universalidade na sua execução, e ele pode ser também identificado por todo mundo, então ele tem uma universalidade na sua compreensão. E quando a gente fala de desenho de humor, hoje em dia, nós imaginamos o desenho de humor exatamente como isso, um desenho um pouco mais simples, um desenho um pouco mais próximo dessa raiz de desenho universal. Não é exatamente um desenho acadêmico, ou um desenho fotográfico, ou um desenho que exige muita elaboração. É um desenho simples. Então é isso que nós pensamos aqui em abordar nesse vídeo, as linguagens do desenho de humor. Cada disciplina, cada método, cada forma de rotular o desenho de humor que vai ser apresentada aqui, ela é de certa forma derivada de um ato simples que é o desenhar. É importante observar que o ato de desenhar, justamente por caminhar com a humanidade desde o seu princípio, ele é teoricamente fácil de executar por todo mundo. E a gente pode ver essa tendência humana a manifestar e expressar a sua visão de mundo através de desenhos. A gente pode observar isso facilmente em crianças. Praticamente toda criança desenha. Ao longo do tempo, elas vão deixando o desenho e se interessando por outras atividades. Apenas algumas mais resistentes acabam seguindo nessa vida e virando eventualmente profissionais da área. Mas desenhar é uma tarefa, é uma atividade que ela, como disse, vem bem antes da escrita, quando o ser humano ainda não sabia colocar significados abstratos naqueles desenhos, como seriam abstratos significados de letras. Mas crianças não alfabetizadas desenham. E se a gente pensar bem, qualquer pessoa é capaz de desenhar, até mesmo porque se qualquer pessoa é capaz de escrever, escrever nada mais é do que desenhar letras no papel. Neste vídeo nós vamos dividir a linguagem do humor gráfico ou do desenho de humor em algumas atividades diferentes. Essas atividades não são necessariamente separadas ou completamente isoladas uma das outras. Elas têm várias ligações entre si, muitas vezes estão associadas no mesmo trabalho. Mas, de qualquer maneira, para uma compreensão melhor, a gente vai dividi-las em algumas categorias. Ilustração, caricatura, charge, cartoon, tiras de quadrinhos, histórias em quadrinhos e desenho animado ou animação.
ilustração, o desenho de humor e o contexto. O termo por si só já se explica, a ilustração é algo que ilustra. Então, o desenho associado à ilustração, ele sempre vem a reboque ou acoplado a alguma outra mensagem. Seria um artigo de jornal, um texto, um livro infantil, eventualmente até uma apresentação pública que pode exigir ou pedir o complemento de um desenho ilustrativo. Ele normalmente complementa uma ideia escrita, uma ideia falada ou uma ideia apresentada. A ilustração tem inúmeras e infinitas possibilidades, estilos e funções. Como aqui falamos mais de desenho de humor, vamos pegar mais a ilustração voltada para esse tipo de desenho com uma linguagem mais simples. O desenho de humor pode ser usado na ilustração como ilustrações para livros didáticos, ilustrações para livros infantis, ilustrações para contos ou mesmo artigos de jornal e revista. É muito comum encontrar também desenhos de humor em livros técnicos e, sobretudo, livros empresariais. Temas muito áridos costumam respirar melhor quando são publicados e entre eles você encontra ilustrações bem-humoradas ou humorísticas que interpretam ou reinterpretam o tema que está sendo abordado ali. Portanto, a ilustração ela é um desenho, mas ela está sempre relacionada a um contexto que é externo à sua própria atividade ilustrativa. Ela é associada ou atrelada a uma ideia exterior como apoio ou como facilitadora de compreensão. Aqui nós vamos usar como exemplo uma ilustração simples de um livro de psicologia. Essa ilustração representa o confronto básico entre o indivíduo, eu, e o outro, né? E mesmo uma ilustração simples e básica como essa, ela esconde atrás de si alguns elementos de composição, elementos de distribuição das suas figuras em um espaço mais ou menos racional. Aqui nós temos a distribuição, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, que ajudam na composição dos elementos gráficos. Esse tipo de composição básico, e esse é talvez o elemento mais básico de composição que existe, ela também está presente em pinturas clássicas, em fotografias. E onde essas linhas se cruzam, onde se vê as cruzes vermelhas, costumam ser colocados elementos de interesse da figura, assim como também são usadas as linhas para linha de água, horizonte e céu. Outras bases para a composição artística são as chamadas proporção áurea e sequência Fibonacci. Pela natureza introdutória deste vídeo, não vamos nos aprofundar na explicação desses modelos, mas esses exemplos e imagens mostram que, junto com a lei dos terços, essas formas de composição são relacionadas ou parecidas. Elas servem para organizar as imagens dentro de uma composição e a sua distribuição tanto na arte quanto na própria natureza, muitas vezes, fazem com que haja uma sensação de harmonia e prazer estético a quem olha. Aqui podemos ver a aplicação da sequência Fibonacci, esse caracol que são arcos progressivos, em uma ilustração interna para livro infantil. A disposição em caracol é aplicada de forma a localizar tanto o menino que está dentro d'água quanto o fio do cabelo que está no alto da sua cabeça. No sentido inverso também, essa sequência em caracol é aplicada na onda que faz o caminho inverso dentro da composição. Dessa maneira, o conjunto acaba sendo bastante harmônico com auxílio dessa velha e tradicional fórmula artística. Aqui temos uma outra imagem do mesmo livro. É uma página dupla em que representa a variedade de tipos de cabelo, por extensão, de tipos de pessoas que existem no mundo. Nós temos o nosso personagem principal, que é o nosso menino, com seu fio de cabelo em posição de destaque. E nessa página dupla
desenvolve-se uma sequência de outros tipos de pessoas, cada uma com o seu tipo de cabelo, de forma que essa sequência, tendo por base a espiral de Fibonacci, faz com que a composição da página dupla seja um conjunto interessante. Temos aqui um exemplo de composição de página para um livro infantil. É um casal de irmãos e é fácil perceber aqui que ambos estão compondo uma imagem bastante estática e sem movimento. Começa então a estudar hipóteses de movimentação e colocar um pouco mais de vida e dinâmica na página. Decido então que um dos personagens, no caso o menino, vai estar arremessando uma bola. Com isso já temos uma certa dinâmica, movimento e mais vida à ilustração. Para melhorar essa impressão, eu coloco também isso acontecendo dentro d'água. O menino arremessa a bola de dentro d'água. Com isso temos um novo elemento que pode trazer também cor e um pouco mais de movimentação à imagem. A ilustração então vira uma página dupla. Na outra página começo a trabalhar o movimento da menina, a irmãzinha. Como ela vai se apresentar na sua interação com o personagem da página anterior. A bola foi arremessada e ela vai recepcionar a bola do lado de cá. Também, novamente, é um estudo de movimentos até que se encontra a posição que eu considero a mais interessante e a mais dinâmica. A partir daí é só fazer a finalização e os dois personagens vão funcionar muito bem numa página dupla, com movimento, vida e dinâmica. Aqui uma nova ilustração de página dupla. A imagem é de um tornado, que deve passar a sensação de que é algo violento que está tomando conta da paisagem. Então nós temos o esboço do tornado, que ocupa aproximadamente 2/3 da imagem. Lembre-se da regra dos 2/3. Então a parte que pertence ao tornado, ela é mais escura, é mais sombria e todos os elementos que a compõem estão inclinados na direção do tornado para dar essa sensação de envolvimento, de violência e de dinâmica deste elemento que nesse caso é um destruidor. É importante não transformar esses modelos citados em uma receita de bolo, em uma fórmula ou mesmo uma forma rígida. Mas são técnicas utilizadas há milênios na arte. Portanto, elas podem ajudar muito a resolver as imagens dentro de um espaço ilustrativo. Caricatura: o desenho de humor e a pessoa. A caricatura é o que todo mundo sabe, um exagero, uma forma humorística e deturpada, deformada, de você enxergar a figura de alguém. Então, enquanto a ilustração ela está baseada num texto ou num contexto, a caricatura está baseada em uma pessoa específica, naquela pessoa, naquele indivíduo. A caricatura traduz, ou relê, ou revê as características principais do rosto, da face, da personalidade também daquela pessoa caricaturada. Ela é uma arte antiga, ela é uma arte bastante difundida, até mesmo entre grandes artistas e pintores. Nós temos Daumier, que era um grande artista francês, que se especializou e se notabilizou por muitas caricaturas, inclusive caricaturas em escultura
o que já começa novamente a misturar o desenho de humor com outras linguagens. Então, a caricatura depende necessariamente de caricaturar uma pessoa. E para ela ser melhor apreciada, é importante que quem veja a caricatura conheça também qual é o objeto desta deformação, quem é o caricaturado. E, nesse sentido, existem caricaturas privadas, que a gente faz como profissional, muitas vezes sob encomenda ou a pedido, ou até por diversão, de amigos, colegas, pessoas não famosas, não conhecidas, mas também temos as caricaturas de famosos, as caricaturas de pessoas que são conhecidas, às vezes mundialmente, globalmente, e nesse sentido a gente faz uma releitura, e quanto mais caricaturistas você tiver, mais diferentes visões da mesma pessoa você vai ter. O que mostra que o olho e a mente humana elas são ferramentas extremamente criativas, tanto para representar a mesma pessoa de diversas maneiras, como o leitor, vendo diversas caricaturas, em todas elas vai saber exatamente quem é o caricaturado. Aqui nós vemos, por exemplo, uma situação que era uma Copa do Mundo, a caricatura do jogador francês Mbappé, e em determinado jogo contra a Argentina, ele saiu a partir do meio de campo e foi passando por todos os argentinos até chegar ao gol. E para fazer essa situação era fundamental não só a caricatura do Mbappé, mas também como o desespero e a situação do jogo que faz com que essa caricatura tenha um significado temporal e mais forte no momento em que a pessoa viu aquela caricatura e lembrava desta imagem. Charge, o desenho de humor e a atualidade. A charge, que é um termo francês ou inglês que significa ataque ou carga, na verdade não é utilizado nem na França nem nos Estados Unidos para designar esse tipo de trabalho. Isso foi uma apropriação brasileira da palavra, mas que não encontra paralelo na mesma atividade em outro lugar do mundo. Se você pensar em charge, um americano vai entender que é uma cobrança de cartão de crédito e um francês vai entender que é um ataque de cavalaria sobre os soldados inimigos. E para nós brasileiros, a charge virou uma palavra que designa exatamente essa desenho de humor político atrelado a situações da sociedade e atrelado também a um núcleo, uma bolha de tempo a qual o próprio desenho pertence. Ou seja, a charge é um desenho de humor que é ligado ao momento em que ela foi feita e ao momento em que ela retrata. Uma charge de 30, 40 anos atrás provavelmente não vai ser compreendida se você não souber o que ela estava criticando. E uma charge que possa eventualmente ter um significado muito grande hoje, daqui a um tempo ela pode não ter significado nenhum. A charge ela envolve tanto o que foi feito antes, como a ilustração, elas são ilustrativas, mas ela também envolve caricatura, muitas vezes, quando se trata de pessoas ou políticos. Como este vídeo é um vídeo público, nós não vamos aqui fazer caricaturas de pessoas ou personagens políticas por uma questão até da própria natureza desse vídeo, sendo um vídeo público. Mas nós temos aqui então a situação de charges relacionadas não a pessoas, mas a situações sociais. Então nós temos aqui como que as redes sociais e a manipulação da mídia, sobretudo essa mídia autônoma das redes sociais, pode influenciar as pessoas e fazê-las, de certa forma, seguir comportamentos que pelos manipuladores seriam os esperados. A charge tem esse poder de síntese e essa força de mostrar em um único desenho, em frações de segundos, muitas vezes a compreensão de um tema complexo que demoraria muitos minutos para ser explicado. Cartoon, o desenho de humor atemporal. Diferente da charge, que é um desenho de humor atrelado àquela bolha de tempo onde ele foi feito, que representa uma situação política ou social específica, o cartoon ele é um desenho de humor que, em teoria, não tem essa limitação de tempo.
O cartoon ele representa uma situação humorística, muitas vezes tem a ver com sociedade, ou com ser humano, ou com gênero humano, ou com a relação do homem com outras coisas, ou relação de outras coisas com o nosso modo de ser e viver como humanos. É natural você ter cartoons de bichos tentando se passar por pessoas, isso acaba sendo muito engraçado. O cartoon ele tem essa característica de não ser temporal. Ele pode ser visto daqui a 20, 30 anos e se a sociedade não tiver mudado demais, ele continuará sendo compreendido. Eventualmente continuará sendo, inclusive, muito engraçado e muito eficiente. O cartoon usa de elementos da ilustração, usa de elementos da charge. Muitas vezes boas charges podem virar cartoons e muitas vezes um excelente cartoon é tão bom que em qualquer momento que ele for utilizado pode ser entendido como charge. Mas quando você olha e fala, cara, isso aqui também valia 30 anos atrás e vai valer daqui a 30 anos no futuro, aí você fala, temos aqui um belo cartoon. Tiras de quadrinhos, o desenho de humor e as pequenas histórias. Em inglês, comic strips, no italiano eles chamam de striscia. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, são tiras, exatamente, literalmente tiras em quadrinhos. E elas estão muito associadas a talvez os grandes, os maiores personagens da história dos quadrinhos. Foram ali que eles nasceram, foram ali que eles se solidificaram. E eu estou falando inclusive de super-heróis como Batman e Homem-Aranha e outros que nos anos 40, 50 se consolidaram como personagens populares através de tiras de jornais, mesmo que fossem publicadas de forma sequencial. Mas as tiras de quadrinhos mais conhecidas normalmente são dos personagens ligados ao desenho de humor. E quando a gente fala humor, a gente nem sempre está falando de dar risada. O Snoopy, Charlie Brown e toda a turma dos Charlie's Choose, ele é uma família bastante adulta nas suas abordagens, um tanto filosófica, eventualmente nem sempre engraçada, ou daquele humor um pouco dolorido. Nós temos a Mafalda, que é um humor político. Temos diversas formas de abordar as tiras de quadrinhos, como não sendo necessariamente uma sucessão de piadinhas. Nós temos hoje artistas, tanto no Brasil quanto fora, mas principalmente aqui, alguns artistas que usam da linguagem da tira de quadrinhos para obras extremamente filosóficas, reflexivas, nem sempre engraçadas, algumas vezes um tanto surreais, como a Laerte. Mas o fato é que as tiras de quadrinhos elas são meio que a base da popularidade dos personagens de quadrinhos ao longo da história. Hoje isso mudou um pouco, o jornal é um meio de comunicação que já não tem mais o mesmo impacto na sociedade, as tiras migraram para a internet também tem o seu formato e a sua velocidade, e algumas outras alternativas, tiras maiores, quadros, quadrões, páginas, animações curtas começam a competir com a tira naquela que era a sua grande e principal característica de ser um material de consumo rápido, de linguagem instantânea, e um grande desafio para um artista conseguir produzir através de 3 ou 4 quadrinhos ideias que arrebatassem o leitor e fizessem ele lembrar que no dia seguinte ele ia querer uma outra dose daquilo. Aqui temos um exemplo de uma tira de quadrinhos que é um dos meus personagens, se chama Rato de Sebo. Na verdade é uma metáfora, como se sabe, Rato de Sebo é alguém que gosta muito de literatura e gosta de visitar lojas de livros antigos, livros velhos ou livros usados. E como eu mesmo sou um Rato de Sebo, criei esse personagem que na verdade é uma brincadeira com a cultura, com autores, brincadeira com formas de linguagem, com características ou elementos da língua portuguesa. E em função disso é uma tira bastante procurada para licenciamentos, livros didáticos. E aqui você está vendo como é que foi elaborada e confeccionada uma tira que trata da interjeição. Então, esses desenhos mostram como uma ideia da interjeição seria utilizada numa tira de quadrinhos que tem um efeito ao mesmo tempo didático, mas também humorístico. Histórias em quadrinhos, o desenho de humor e as grandes histórias. Histórias em quadrinhos são um conjunto de páginas feitas
com desenho que não necessariamente é de humor. Evidentemente aqui nós estamos com essa abordagem um pouco mais humorística. Mas as histórias em quadrinhos são histórias que são maiores do que uma tira de quadrinho. Uma tira em quadrinhos é uma história em quadrinhos, mas uma história em quadrinhos não é uma tira. Ela é maior, ela tem mais substância, tem mais páginas e muitas vezes muitas páginas, muitas vezes chegam a vários livros, inclusive em conjunto, e ela é feita normalmente sobre bases de roteiro e sobre bases, muitas vezes também, de pesquisa. Quando não, pesquisa histórica, pesquisa de elementos, pesquisas de personagens, pesquisas de ambientação. Histórias em quadrinhos são uma produção cultural, uma forma de produzir cultura e desenho muito trabalhosa e bastante sofisticada. Embora tenha sempre uma associação com uma coisa um pouco infantil e de fácil consumo, o que de fato não é o que se vê na sua produção. Eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra o processo de produção de uma história em quadrinhos histórica. Na verdade é uma biografia em quadrinhos de Anita Garibaldi, um livro que foi publicado aqui no Brasil e também na Itália, de minha autoria, e mostra quais são as etapas e os processos de produção de um trabalho desse tipo. Nós começamos primeiro, obviamente, com muitos livros, uma pesquisa histórica profunda da vida da personagem, da ambientação, dos momentos históricos em que ela viveu, os acontecimentos políticos e históricos que ela presenciou ou que ocasionaram, de alguma forma, efeito em sua vida. Depois a gente tem o texto, isso é colocado como texto, colocado como roteiro, colocado como diálogos. Os diálogos depois são colocados no papel, já pensados de forma a interagir com as imagens. Depois você acaba passando para as imagens, fazendo a princípio uma versão muito bruta, uma versão bastante simplificada de como ficaria cada página. O compromisso aqui nunca é com o acerto, nunca é com fazer o melhor desenho, é simplesmente com espalhar as imagens e estudar o ritmo e a disposição das imagens nas páginas. Depois, obviamente, você vai conflitar isso com o texto, tentar enxergar e ver se o texto está funcionando com aquelas imagens. Mais para frente o processo é de realmente desenhar, aí você passa a tentar desenhar um desenho que será o mais perto do definitivo. E depois do desenho mais ou menos tracejado, pode-se ver também que é um desenho com bastantes traços, porque não é um desenho para se acertar, é um desenho para encontrar a melhor solução. Você vai para a parte de arte final, que nós chamamos, que é quando se coloca o nanquim sobre o papel, aí sim a tinta definitiva, o desenho definitivo, já com acabamento. Hoje em dia isso é feito tanto na mão quanto no computador, mas nesse caso o complemento do trabalho foi feito no computador com tons de cinza, porque até então essa história em quadrinhos ela foi publicada em preto e branco. Então aqui nós vemos o trabalho de cor e de volume que é dado, nesse caso no computador, até termos a página completa. A animação, o desenho de humor e o movimento. A animação nada mais é do que uma sucessão, uma sequência de desenhos colocados uns após os outros, numa velocidade que o olho humano não consegue capturar. Então a sensação que se tem é de um movimento constante e contínuo, sendo assim o desenho que a gente acaba chamando de desenho animado. A animação ela é muito presente na vida de todo mundo. A geração anterior costumava assistir nas TVs, nos programas infantis, ou nos finais de tardes, ou quando voltava da escola. Hoje em dia a animação é presente também, quase todo ano, com novos lançamentos dos grandes estúdios, em filmes com orçamentos imensos. Alguns virando inclusive sagas com continuidade, mas também há aquela animação que a gente vê na internet, a animação mais simples, a animação em GIFs, os memes, animações feitas com desenhos bem mais simplificados, eventualmente até sem desenho nenhum. Portanto, a animação é uma forma de fazer com que o movimento, o desenho, que normalmente é uma linguagem estática, que é movimentada ou, entre aspas, animada com os olhos e a mente do leitor, a animação faz com que realmente esse desenho ganhe vida, movimento, sons e força.
para explicar a animação de uma forma simples, quando eu faço oficinas para crianças, sobretudo, embora os adultos também sempre se divirtam nessas situações, eu faço uma experiência que a gente chama de flipbook, que é exatamente isso aqui, que na verdade nada mais é do que papéis de anotação com um pequeno grampo. Esses inclusive vêm com aquelas colinhas na ponta, a gente sabe que eu não vou falar o nome aqui. E você dando esses papeizinhos para as crianças, pede para que elas desenhem uma história, uma narrativa simples. E você começa do último desenho, a folha, até a primeira ou as primeiras. Imagina uma história, normalmente uma história simples, com traços, pontos, bolinhas, coisas que sejam simples de desenhar, porque é uma oficina, a criança tem que fazer isso no intervalo de alguns minutos. E o resultado sempre é surpreendente. As crianças fazem animações bastante interessantes, mesmo com temas e com ferramentas muito simples. Então aqui nós temos, por exemplo, o exemplo deste flipbook. Você pode ver que é uma mosquinha chegando perto de uma planta que está perdendo as pétalas. Cai uma maçã sobre a mosquinha. Aí, surpreendentemente, a mosquinha, na verdade, vira uma bela borboleta grandona, gigante, muito mais forte do que a mosquinha anterior. A flor continua perdendo as pétalas, e quando a borboleta ou a mariposa acha que está salva, uma língua de um sapo vem e a captura. Vejam que com simplicidade de traço e um bloquinho de papel e um lápis, em praticamente 30 minutos, uma criança fez esse desenho animado. Eu quero dizer que o tema era, eu quero que vocês pensem em uma flor e um inseto. Basicamente foi essa a diretriz que eu dei, porque era necessário que eles tivessem algum tipo de direcionamento para a atividade ser mais focada. E de 30 alunos ou 30 participantes da oficina, você vai ter 30 historinhas como essa diferente, feitas com ferramentas bastante simples. Isso aqui é o princípio básico do desenho animado. Aqui vemos esses princípios aplicados já com um fundo e com personagens. É uma situação surreal, um cruzamento entre rios, que é uma coisa que não existe, e os personagens usam as canoas como se fossem carros. Essa é uma situação típica de crítica à nossa própria sociedade. Nós não estamos querendo brincar com a cultura dos outros, mas sim fazer uma crítica a nós mesmos. Um dos personagens fura o farol vermelho e acaba fechando o cruzamento. Aqui a gente pode observar uma outra característica básica da animação, que em inglês é chamada de stretching e squashing, que em português seria esticando e amassando, que é o uso da capacidade que o desenho tem de deformar e exagerar as reações dos personagens durante a animação, e com isso se consegue um efeito bastante plástico, expressivo e também, evidentemente, engraçado. Vejamos agora como fica essa animação no seu formato final. A seguir você vai ver alguns vídeos que eu fiz, alguns desenhos animados, alguns filmes animados que foram feitos ou para concurso ou para algum cliente específico, e eles dizem respeito quase sempre a uma mistura, e aqui você vai ver como todas as artes mencionadas até aqui se juntam, elas caminham juntas, elas pegam emprestadas umas das outras os elementos, as soluções, as ideias. Muitos desses desenhos animados são baseados em alguns dos desenhos que você viu, alguns dos cartoons que você viu. Você pode ter um desenho animado sobre um herói, sobre uma tira de quadrinhos, sobre um cartoon. Você pode ter um desenho animado que trata de temas dos mais diversos, e ele acaba se misturando com essas linguagens que a gente foi falando ao longo deste vídeo. Então aproveite e veja como esses desenhos animados conversam, falam
e se relacionam com essas outras linguagens de desenho que nós aprendemos aqui. Nos aeroportos de São Paulo você encontra passageiros de todos os tipos. Não acredito! Seu dono não recolhe seu cocô da calçada? Pois é, eu morro de vergonha. Estou tentando adestrar. Mas tem casos que só castrando mesmo, viu? São Paulo tem música para todos os gostos. Você assistiu o vídeo As Linguagens do Desenho de Humor. Neste vídeo foram apresentadas as diferentes disciplinas que fazem parte do que nós podemos chamar de desenho de humor. Elas são a ilustração, que é o desenho de humor e o contexto, a caricatura, que é o desenho de humor e a pessoa, o cartoon, que é o desenho de humor atemporal, a charge, que é o desenho de humor e a atualidade, tiras de quadrinhos, que é o desenho de humor e as pequenas histórias. As histórias em quadrinhos é o desenho de humor e as grandes histórias. E a animação, que é o desenho de humor e o movimento. É muito comum que profissionais da área do desenho de humor se especializem em uma ou em algumas dessas categorias específicas, fazendo disso, inclusive, toda uma carreira profissional. Mas é bom lembrar que essa subdivisão funciona muito mais para a gente compreender e estudar a riqueza desta atividade do desenho de humor e imaginar que todas essas subcategorias podem pegar emprestadas entre si as suas características para exercer a sua função artística. Custódio Rosa nasceu em São Paulo em 1967. É cartunista e escritor. Tem 9 livros publicados, entre quadrinhos, biografias históricas, literatura infantil e humor, sendo que 3 desses livros foram publicados na Itália. Você pode encontrar mais coisas sobre o autor no endereço www.custodio.net. Este vídeo só foi possível graças ao PROAC e à Lei Aldir Blanc.